Muito bem, estamos com 302 dias em propósito, finalizando hoje mais um evangelho, o Evangelho de Lucas, né? E seja muito bem-vindo a mais um tempo de devocional que nós estamos dando início agora, tá bom? Para quem vem acompanhando, então, desde o Novo Testamento, desde o Evangelho de Mateus, nós estamos com 32 dias e estamos avançando, né, queridos, rumo ao nosso alvo, que é chegar até Apocalipse e fazer a leitura total da Bíblia, tá bom? Eu espero que isso encoraje você, que realmente gere em você entusiasmo, porque se tem algo que é libertador e transformador, queridos, é a palavra de Deus, é essa palavra revelada a nós, amém? Então, lembre-se de que o segredo do sucesso, né? Está aí em Salmos 1, está ali no início do livro de Josué, quando o Senhor sempre nos dá orientação. Se você quer ser bem-sucedido em todos os teus caminhos, medita nessa palavra de dia e de noite. E é o que nós devemos fazer, né, queridos? Fazer dessa palavra, a palavra do Senhor, uma lâmpada para os nossos pés, uma luz para o nosso caminho, para nos tirar de todo engano, de toda escuridão e com certeza nos fazer mais assertivos em todas as áreas da nossa vida, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos ao nosso resumão de hoje. Lembre-se, né? Nosso maior propósito em estarmos aqui juntos, conectados, está trazendo um resumo facilitado dos capítulos, né? Do que está acontecendo ali em cada um dos livros e cartas, né, que nós vamos passar então daqui por diante. Então, depois de fazer o seu devocional aqui, pegar esse resuminho aí de alguns minutos, você pega a sua Bíblia depois e já vai estar sabendo de praticamente 90% do que está acontecendo ali nos capítulos, tá bom? Nossa ideia é facilitar para você, te encorajar, eu te encorajo, você me encoraja e assim nós vamos juntos, né, encorajados aí a perseguir mais e mais de Deus, porque na medida em que nós conhecemos essa verdade, queridos, nós somos libertos, né, de toda mentira e de todo engano. Então, isso tem acontecido na minha vida e, claro, eu quero que aconteça na sua vida também. Amém? Somos o corpo de Cristo, né? Temos o cabeça que é Cristo e nós somos esse corpo. E esse corpo tem que estar em pleno funcionamento. E só funcionará se nós tivermos a mente de Cristo, uma mente renovada pela palavra. Amém? Então vamos lá, queridos. No devocional anterior, nós paramos no capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Então hoje, finalizando, vamos passar para o capítulo 23 e 24, amém? O que está acontecendo aqui no capítulo 23? Só dando um pequeno feedback de como terminou o capítulo 22, estávamos falando ali... Jesus estava sendo interrogado, né, mais uma vez ali, porque eles procuravam motivos para matar Jesus, e ele foi e disse, né, que ele estaria sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E ali eles perguntaram a Jesus, então você está dizendo que é o Filho de Deus, né? Então assim finalizou o capítulo 22, chegando agora no 23 para você entender. Então, passada essa situação, o que eles fizeram? Levaram Jesus até Pilatos e começaram a acusá-lo ali incessantemente. E Pilatos então disse, olha, eu não encontro motivo algum para poder acusar esse homem. E Pilatos, queridos, sabendo que Jesus era galileu, o que ele fez? Ele então reconheceu que ele era da jurisdição de Herodes, ele então envia Jesus a Herodes, que Herodes estava em Jerusalém, então Pilatos enviou Jesus ali para que Herodes pudesse julgá-lo. Quando Herodes viu Jesus, ficou alegre e começou a fazer muitas perguntas para Jesus, mas Jesus, queridos, não respondia nada. A palavra diz que ele ficou calado em silêncio. E aí, queridos, o que os chefes, sacerdotes, os mestres da lei que estavam ali acompanhando tudo fizeram? Mais uma vez começaram insistentemente a acusar Jesus, né? Com muita veemência, inclusive diz a palavra, né? E ali, queridos, então Herodes e os seus soldados começaram a ridicularizar e a zombar Jesus. O que ele ainda fez? Vestiu Jesus com um manto, né? A palavra diz. E ele depois ele mandou Jesus um manto esplêndido, tá? Um manto esplêndido, você entendeu, né? Que eu tô falando um pouco rápido pra gente ganhar tempo aí. E aí, o que aconteceu? Mandou Jesus de volta para Pilatos. Então, uma observação importante que aqui o capítulo fala, Herodes e Pilatos, eles eram inimigos, tá? E passado esse episódio que começaram a ser amigos. Tá bom. O que aconteceu? Pilatos, mais uma vez, então, diz que não tinha acusações, queridos, feitas, assim, com base para matar Jesus, né? E ele, o que ele queria fazer? Castigar Jesus e depois soltá-lo. Por quê? Porque
Sempre que havia a festa da Páscoa, eles eram obrigados a soltar um dos presos. Mas, queridos, a multidão, a palavra diz que eles começaram a dizer: ei, solte Barrabás e crucifique Jesus, crucifique-o, né? Pilatos pela terceira vez, queridos, porque Pilatos desejava soltar Jesus, né? Pela terceira vez, ele foi mais uma vez e falou: por quê? Eu não encontrei nada que pudesse acusar esse homem, né? Condená-lo à morte. Mas, queridos, eles insistentemente, a multidão, tá? Insistentemente continuava a pedir: crucifique-o, crucifique-o, solte Barrabás. E quem era Barrabás? Um homicida, né, queridos? Ele era um assassino aqui. Mas, queridos, então chegou o tempo da crucificação. Foi o que, então, Pilatos fez. Então, Pilatos acabou decidindo em fazer a vontade do povo ali nessa ocasião, soltou Barrabás e entregou Jesus à vontade da multidão ali nessa ocasião. Então, queridos, veio a questão da crucificação. E ali, quando eles estavam, então, indo para a crucificação, no lugar chamado Caveira, né, a caminho de lá, passou um homem chamado Simão de Cirene. E esse homem foi convocado para poder levar a cruz de Jesus até lá, queridos. E a palavra diz que ele levou essa cruz nas costas. E aí uma grande multidão seguia, outros 2 criminosos também estavam seguindo ao lado de Jesus para serem executados nessa ocasião. Pois bem, eles chegaram nesse lugar, que era o lugar chamado Caveira, e ali crucificaram, queridos, Jesus, e também crucificaram esses 2 homens, um à direita e um à esquerda. E o que aconteceu, então, durante a crucificação? Rapidamente, um resumo para você. Jesus disse, então, para que o Senhor perdoasse cada um deles, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E, queridos, as pessoas continuavam a insultar Jesus, dizendo: olha, ele salvou outros, né? Deveria salvar-se a si mesmo. Salva a si mesmo, né? E um dos que estavam sendo crucificados ali também, juntamente com Jesus, falou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu para ele: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. E, queridos, a morte de Jesus, para você entender, se deu mais ou menos ali entre 12:00 e 3h da tarde. A palavra vai nos dizer que houve trevas cobrindo a terra, viu? Durante esse período, o sol deixou de brilhar, o véu do santuário se rasgou, né? E ali passou esse tempo, então, da morte de Jesus, teve o sepultamento de Jesus. Tinha um homem chamado José, ele era um homem justo e bom, diz a palavra. Ele então foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E ali nessa ocasião, queridos, ele passou ali realmente um pano, né, de linho no corpo de Jesus, envolveu Jesus nesse pano, colocou Jesus em um sepulcro cerrado na rocha onde ninguém nunca havia, né, não havia sido usado ainda. E ali, queridos, esse dia era o dia da preparação, era quase sábado, né? Então era sexta, certo? E aí o que aconteceu? As mulheres que estavam acompanhando tudo viram Jesus ali naquele lugar. O que elas fizeram? Sabendo onde Jesus estava, elas voltaram para casa e foram preparar ali perfumes, especiarias aromáticas para poder embalsamar Jesus, né? Mas aí, queridos, na verdade a palavra não diz embalsamar, né? Ela diz só que, porque eu tô me recordando aqui que embalsamar normalmente é feito antes, né? Mas a palavra não diz isso, tá bom? Então retiro o que eu falei. A palavra só diz que elas então foram pegar esses perfumes, essas especiarias aromáticas e não voltaram no sábado, porque lembra da lei? Elas tinham que guardar o sábado, então elas voltaram somente no domingo de manhã bem cedo. E é assim que já começa o capítulo 24 para nós encerrarmos o nosso devocional de hoje. Elas chegaram no domingo bem cedo, né? Domingo é o primeiro dia da semana. Quando chegaram até o sepulcro, queridos, para levar as especiarias ali até o corpo de Jesus, a pedra havia sido removida. Elas entraram, mas não encontraram ali o corpo de Jesus, né? E elas ficaram perplexas, mas de repente apareceu 2 homens e a palavra diz que as suas roupas, queridos, eram brilhantes como o sol, e disseram a essas mulheres: olha, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que ressuscitou? Ele ressuscitou. Então, queridos, elas se lembraram, eles começaram a falar também da palavra, né? E elas começaram a se lembrar das palavras de Jesus também. Voltaram então e contaram a todos os discípulos, né? E todos que estavam ali também acerca dessa palavra. Então começaram a falar para eles: olha, ele ressuscitou. Queridos, e aí aqui onde acontece também aquela parte que
Jesus então, ali no caminho de Emaús, 2 deles estavam indo, e Jesus então vai ao encontro deles e começa a perceber o que está acontecendo ali nessa ocasião, e eles estavam realmente comentando acerca de Jesus. Jesus pergunta sobre o que vocês estão conversando, queridos, e foi uma longa caminhada ali, e eles não perceberam. A palavra vai dizer que eles não perceberam que era Jesus, porque Jesus não permitiu, o Senhor não permitiu que eles tivessem esse entendimento de que era Jesus. Sabe quando eles foram reconhecer que era Jesus, queridos? A palavra vai dizer que somente quando eles estavam ali já jantando, né? Pense, eles estavam na refeição, Jesus partiu o pão, foi que então eles perceberam, a visão deles foram abertas, é isso que diz a palavra, e eles perceberam que era Jesus, mas Jesus desapareceu ali então. O que eles fizeram? Correram mais uma vez, foram falar aos discípulos, e passado esse momento aqui no capítulo 24 de Lucas, também vai nos dizer que Jesus então apareceu aos discípulos, né? Mostrou as suas mãos, falou para que eles não tivessem medo, né? Enfim, que estava se cumprindo aquilo que ele mesmo já havia falado a cada um deles. Pediu comida, comeu na frente deles, querido, e Jesus abriu o entendimento de cada um deles, diz a palavra, para que eles então pudessem entender o que está nas Escrituras. E sabe como é que termina então? O capítulo 24, Jesus disse a eles: o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos ao 3º dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações. E após isso, queridos, eles foram levados às proximidades de Betânia, diz a palavra. Jesus então ele ergueu as mãos aos céus, abençoou cada um deles, e logo após, né, ele, enquanto ainda os abençoava, ele foi levado ao céu. Então, como é que termina o capítulo 24? Termina eles voltando para Jerusalém com grande alegria. É assim que terminou o nosso Evangelho de Lucas, amém? Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida. Então, nos nossos próximos devocionais, já vamos dando continuidade no Evangelho de João, tá bom? Vamos juntos, até Apocalipse. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.